Deus. A palavra não é longa, mas eu não me lembro de ter pregado nela especificamente. Então, vai ser assim, interessante bater em alguns aspectos dessa palavra. Lucas 10, verso 11. Perdão, irmãos. Lucas 10, verso 1. Tem um a mais aqui na minha colinha, mas é 1. É Lucas 10, 1. Nós vamos passar pelo verso 11 também, mas começa no verso 1. Eu já tinha antecipado mais ou menos nas minhas palavras aí que eu ia falar sobre evangelismo proativo. O que significa isso? Evangelismo proativo é o evangelismo que nós provocamos. É quando saímos da inércia e provocamos a ocasião de evangelismo. Evangelismo proativo, os enviados. Muito interessante que o cântico agora último casou que nem uma luva, né? O Senhor me chamou para isso, para ser enviado. Eu fui enviado por Deus a essa geração para pregar o evangelho. Vamos ler comigo, são poucos versículos, a mensagem não é longa. Você vai ver que vai cravar menos de meia hora aqui. Então vamos ler com o pastor? Vamos lendo e analisando, tá bom? Já está aqui atrás já, né? Verso 1, igreja. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Primeira coisa a destacar aí são essas 70 pessoas enviadas. De 2 em 2. Dá quantas duplas? 35 duplas. E não era para todos irem na mesma direção. Então são detalhes que eu quero salientar nesse texto. Quantos estão entendendo? Rogue, Senhor, aumenta o número de obreiros na tua seara, para alcançar o maior número possível de almas. E aí vem o famoso ide, verso 3. Já está aqui? Aqui, ó. Eu amo essa expressão ide, porque em português é 3 letrinhas, mas ela é algo para a gente pensar. Ide é uma sugestão, irmãos? Vamos lá, vamos pensar. Se vocês quiserem, vão. Se acharem conveniente, vão. Quem sabe quando vocês sentirem vontade, vão. Também não. Ide, ordem imperativa é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma expectativa, é um comando objetivo direto. Jesus reúne 70 homens, provavelmente eram todos homens nessa ocasião, seu primeiro contingente de enviados. Muito provavelmente eram só homens. E ele manda esses homens irem, vão. Eu quero que vocês saiam e vão fazer a obra. Diga comigo, o ide é uma ordem imperativa. Amém? Ide, e o que o texto diz aí? Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Agora que está interessante. Primeiro, Jesus envia. Jesus esclarece aos enviados qual é o tamanho da luta que eles vão enfrentar. Eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Praticamente Jesus diz que vocês vão enfrentar é perigoso. Não só eu quero que vocês vão, mas que vão com consciência que vão enfrentar lutas. Que vai ter obstáculos. Talvez perseguição. Talvez rejeições violentas da parte do povo que vocês vão abordar. O ide, irmãos, não é apenas aquela visão assim, como é que eu vou dizer, romantizada. Olha que lindo é fazer o ide, olha que lindo é ser missionário, olha que maneiro é viajar por aí falando de Jesus. Isso é o lado romântico da visão. O ide, Jesus deixa claro logo de cara para eles, vai colocar vocês em situação de conflito. Tem perigo, tem luta.
Até porque no mundo espiritual o diabo vai ficar vendo vocês pregando o evangelho e não fazer nada. Vai ter confronto, vai ter tribulação. Eu acho muito interessante que algumas passagens do próprio Senhor Jesus revelam os perigos que ele enfrentou pregando o evangelho, ensinando. Certa vez tentaram lançar Jesus de cima de um morro para ele cair lá e morrer. Não conseguiram porque não era a hora dele. Mas cercaram Jesus para jogar ele lá do penhasco. Já viu isso? Existe um texto que até sugere que Jesus correu. Tem um texto que sugere que Jesus saiu do meio deles e saiu correndo. Porque havia perigo de vida, irmãos. Então, e esse cumprimento do ID não é romantizado. Tem que ser consciente. Quando você vai, enfrentará lutas, enfrentará perigos, mas vão. O perigo não pode ser um impedimento, não pode ser um freio para o seu ímpeto de fazer a vontade do Senhor. Você tem que ter aquela varonilidade, né? Aquele ímpeto de dizer, eu vou. É perigoso, eu posso ser rejeitado, eu posso enfrentar batalhas espirituais, mas o Senhor confiou em mim para que eu vá fazer essa missão. Quantos estão entendendo? Amém? Então Jesus disse bem claro, eu vos envio como cordeiro. Cordeiro é presa do lobo, no meio de lobos. Alguns de vocês vão enfrentar grandes lutas. E aí o texto diz, verso 5, 4, né? Pulei o 4. Aqui tem um detalhe interessante, vamos lá? Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que significa não levar bolsa, nem alforge, nem sandálias? O que significa isso? Isto, mulher de Deus, total dependência do Senhor. Esses apetrechos seriam provisões. Eles se proveriam e aí fariam a obra. Jesus está dizendo assim, não se preocupem com isso. Cumpram aquilo que eu estou falando. Praticamente ele disse, Deus proverá. Não se preocupem em se prover. Vai lá e faz a obra. Que Deus vai ser a retaguarda de vocês. Aí é aquele passo de fé. Cumprir o ID tem que ser um passo de fé. Crendo que o Senhor vai cumprir a sua parte. Você faz a sua, o Senhor faz a dele. E aí não cumprimentar as pessoas é até interessante. Quantos já viram, talvez em algum filme, alguma coisa assim, que o cumprimento no Oriente é algo bem longo? Já viram? Já perceberam? Nunca viram isso não, né? Esse detalhe assim, cultural. Quando eles param um diante do outro para se cumprimentar, o negócio é longo, irmão. Tem uma mise-en-scène. Eles gastam palavras, sabe? Nunca viram isso não? Nenhum filme, nada? É. Não é rapidinho não, não é igual a gente faz aqui hoje. Qual é? E aí? Não é assim curtinho não. Não é? Ou então quando o crente encontra um ou outro, paz, é só uma palavrinha de 3 letras, paz. No Oriente eles param, eles reverenciam, eles falam palavras. É um negócio que demora alguns minutos. Então Jesus dá a orientação a eles, ó, desvia desse protocolo. Vocês estão em missão, vão lá fazer o que eu mandei. Não é para perder tempo com esse tipo de protocolo. É isso que o texto diz. Vamos lá adiante. Verso 6, não é mal educação não, a ninguém saudeia no caminho, são enviados mal educados. Não, eles estão envolvidos na obra. Verso 5. Agora vem um momento espiritual que eu amo ensinar à igreja. Vamos lá? Vem em voz alta comigo, igreja. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Eu amo esse aspecto porque eu pratico isso. Quando eu entrar a primeira vez na tua casa, você vai perceber que o pastor Damásio não entra antes de dizer essas palavras. Eu coloquei isso no meu coração como sendo um protocolo.
Então, quando eu entro pela primeira vez na casa de alguém, eu digo, paz seja nessa casa. Eu imito exatamente o que Jesus mandou eles fazerem. E não é apenas uma saudação, você vai ver que ela tem aspecto espiritual. Quem dera fosse apenas uma saudação, mas é mais do que isso. Nós vamos ver agora no restante do texto. Aí o texto diz assim, ao entrardes numa casa, seja nesta casa. Verso 6, igreja. Olha como é que não é apenas um cumprimento. Se fosse um cumprimento, não tinha efeito espiritual nenhum. Mas olha para o verso 6, vamos lá. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Perceba, não é apenas assim, um cumprimento formal. É uma imprecação da bênção. Você está desejando que paz que vem do Senhor seja sobre aquele coração, sobre aquela vida. Quantos entenderam? Não é a mesma coisa que dar bom dia, boa noite, boa tarde, não, irmão. Quando um filho de Deus vai na casa de uma pessoa e clama para que a paz seja sobre aquelas vidas, isso é uma ministração sacerdotal. Quantos entenderam? E tem efeito. Olha aí a condicional, vamos ler o texto aí de novo. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, a paz que você ministrou. E se não houver? Se as pessoas forem indignas, incrédulas, duras de coração, servem a outros deuses falsos, e se não houver? Ela voltará sobre vós. Essa paz não é apenas palavra, é poder ministrado. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Aí o texto diz assim, para aqueles enviados, tá? Eles foram pelas cidades, eles entraram nessa cidade, entraram naquela outra cidade, 2 a 2. Para eles, né? Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. Existe aqui um aspecto cultural, irmãos. No Oriente, não se pode negar hospitalidade. Não é igual a hoje, que você não recebe estranho na tua casa nem por um decreto com medo de ser um assalto. Não é? É uma enganação, é um 7-1, é assalto. Hoje nós temos 1000 precauções para receber as pessoas. Mas no Oriente, você deveria, quando ver um viajante chegando, recebê-lo na sua casa. Isso é da cultura e do tempo passado. Amém? Enquanto estão pegando aqui, eu estou passando para vocês informações que uma leitura rápida vocês não iam perceber isso. Tá certo? E aí a pessoa te acolheu na casa dela, te hospedou, você vai comer o que ela tiver para te servir. Se fosse hoje, seria feijão com arroz só, a pessoa só tem feijão com arroz, você vai comer feijão com arroz. O que você não gosta de comer? O que você não come de jeito nenhum? Eu, por exemplo, não como beterraba de jeito nenhum. Nem eu, nem Leni, sei que vocês gostam. Eu não como, não me chame para almoçar na sua casa e me sirva um prato de beterraba, porque eu não vou comer. Tá bom? Qualquer outra coisa menos beterraba. Mas imagina que na obra missionária você não tem que escolher. Na hora que chegar lá, é só isso que tem para comer? Dá graça e come. Todo mundo entendeu? Pior se eu te mandar para a África. Se você for para a África, existem umas iguarias lá, irmãos, que você não vai querer comer. Até certas larvas gordas. Sabe aquela larva branquinha? Pois é, mas se aquela aldeia tiver só isso para comer, e você foi para lá para fazer a obra, você vai ter que encarar. Vai pensando aí no seu coração. Depende de onde o Senhor mandar você. Vamos lá, vamos adiante, que vocês ficaram parados na larva que eu fiz de vocês imaginarem. Aquela larva gorda, assim, branca, assim, ó. Bem gorda. É para comer o que botar na mesa. Olha que gay. E não mudar de casa, tem esse detalhe, porque não é um passeio, não é um lazer. Você está se hospedando ali para fazer a obra do Senhor. Então, não é para ficar trocando de casa. Aqui não está muito legal para mim, não. Vou mudar para outra casa melhor. A palavra
dava orientações para que onde o acolhesse, ficassem. Amém? O texto diz assim, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, da sua recompensa. Não andeis a mudar de casa em casa, não é para ficar escolhendo. Te acolheram, fica ali o tempo que precisa e sai. E aí o texto segue dizendo assim, no verso 8, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que lhe for oferecido. Quer fazer a obra do Senhor? Como missionário, tem que encarar o prato que te servirem. Todo mundo entendeu? Está sendo bem enfático, tem 2 detalhes aí no texto falando sobre comida. E aí o texto segue dizendo assim, verso 9. Agora vem o aspecto espiritual de você estar nessa missão. O que você tem que fazer nessa missão? Leia em voz alta comigo, vamos lá, irmãos? Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Perceberam que a missão envolve ministrar sobre aquelas pessoas que você vai alcançar? Naquela casa onde você foi? Não pode ser indiferente. Você não pode somente se beneficiar da hospedaria deles. Você tem que olhar, tem alguém aí passando mal? Tem alguém aí sofrendo? Eu sou enviado de Jesus. Eu quero orar sobre a sua vida. Quantos estão entendendo o que é evangelho proativo? Primeiro é sair da inércia. É ir para o campo. É ir bater nas portas. Eles saíram sem saber qual porta abriria. Nenhuma das 35 duplas sabia quem lhes daria a guarida. Eles apenas seguiram para as cidades. A porta que abriu, eles entraram. Quantos podem dizer amém? Eu quero instruir a igreja nesse sentido. A obra é feita com essa proatividade. Você vai e você não sabe o que você vai encontrar. Mas você vai assim mesmo. E aonde abrir, você entra. E aonde abrir e você entrar, você observa se tem pessoas ali precisando de ministração. E se tiverem pessoas precisando de ministração, você ministra. Quantos dizem amém? Eu falei que nunca ensinei essa palavra desta maneira que eu estou fazendo hoje, tão detalhada. Aí o texto segue dizendo, verso 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sofreu rejeição, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Outros, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Rejeitou? O juízo fica sobre aquele que rejeitou. Você não é responsabilizado se a pessoa não quer receber o evangelho. A palavra vai dizer que nós somos a fragrância, o aroma de Cristo. Aroma de vida e aroma de morte. Para quem recebe, recebe vida. E o oposto também é verdadeiro. Quem rejeita, rejeita a vida. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Então vamos pular agora alguns versículos para encurtar o sermão. Verso 17. Depois que eles foram, o texto vai falar sobre a cidade de Cafarnaum, que não quis receber, vai explicar outro detalhe aí. Volta para o verso 17, então, avança para o verso 17. O que diz aí a palavra de Deus, irmãos? Então regressaram. Eles foram enviados, tinha uma série de advertências de Jesus, e Jesus preparou-lhes o cenário que eles iam encontrar nessa evangelização. Agora eles voltam. Já manifestaram Cristo, o poder de Cristo. Olha como é que eles voltam. Vamos ler aí em voz alta? Então regressaram os 70, possuídos de quê? Alegria. Foram cheios de precauções. Até que eram ovelhas para serem comidas pelos lobos. Mas quando voltam, voltam felizes. Porque tudo aquilo que Jesus prometeu que eles fariam, o Senhor endossou. Eu quero que vocês guardem esse aspecto. Vamos lá? Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, qual era a alegria deles? O que eles experimentaram? Os próprios demônios
se nos submetem pelo teu nome. Nós, e baseado na tua unção, no teu nome, nós mandamos e demônios saíram das pessoas. Nós manifestamos o teu poder e pessoas foram livradas de demônios. Eles obedeceram quando abrimos nossa boca. Isso eu estou querendo gerar aqui no teu coração nessa noite, que essa missão não era só dos 70. Essa é a missão da igreja. E se você ainda não teve a oportunidade ou a experiência de repreender e um demônio sair, peça a Deus para que te use dessa maneira. Porque foi dado a todos nós. Não é de um grupo específico, não é de uma missão específica, não é de um dom específico. É ter autoridade delegada para repreender as obras das trevas. Olha aí o que diz no verso 18. Eles ficaram felizes porque fizeram a obra e repreenderam demônios. E os demônios obedeceram. No verso 18, igreja, Jesus diz assim: mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. As muitas quedas do inimigo, né? Mas ele, eis aí, agora leia comigo o verso 19, igreja. Isso aí é chave para você tomar posse nessa noite, amém? Diga, por favor. Eis aí vos dei o quê? Autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e o que mais, irmãos? E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não tema o diabo e seus demônios. Uma das grandes impedimentos para a pessoa fazer a obra do Senhor, ou fazer o ID, ou bater na porta de alguém, é o que você vai encontrar do outro lado da porta. Porque se manifestar um demônio em alguém, como é que você reage? Sai correndo ou encara com autoridade? Queridos, Deus, a palavra de Deus diz claramente que Jesus nos deu o quê? A autoridade. Autoridade sobre alguns demônios, sobre todo o poder do inimigo. Diga comigo, todo poder do inimigo. Eu não vou dizer o nome, mas hoje uma irmã em Cristo me abordou no Zap e me contou um sonho longo. Eram 10 pequenos áudios, falando de batalhas espirituais que ela estava enfrentando no sonho, e que no sonho ela fugia com outros irmãos, outras irmãs. Eu peguei lá no versículo-chave e colei para ela lá. Resistir ao diabo e é ele que vai fugir de vós. Entenda isso em nome de Jesus. Eu, como homem, sou menor que qualquer anjo. Eu, como homem natural, se eu fosse só homem natural, eu não tenho poder nenhum sobre nenhum anjo, nem de Deus, nem do inimigo. Mas acontece que Deus colocou alguma coisa dentro de mim, não colocou? Não colocou sobre você alguma coisa? Tem alguma coisa dentro de você aí? O que se chama isso que está dentro de você? O Espírito do Senhor, o Espírito do Cristo. Você tem o Espírito do Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Maior é o que está em nós do que todos os demônios que estão no mundo. Entenda isso em nome de Jesus. Quando você vai no Espírito de Cristo, você está acima de todo principado e potestade e sobre até Satanás. É ele que tem que fugir. Então, quando alguém me entrega um sonho que está fugindo no sonho, eu pego o texto bíblico e colo lá. Presta atenção, você não tem que fugir do demônio. É ele que tem que fugir. Porque você não está na sua força. Você não está baseado no seu poder, na sua própria autoridade. Você está baseado naquele que está acima de todo nome. É baseado nele que a sua autoridade é obedecida pelos demônios. Você tem que exercer essa autoridade. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Já participei de várias batalhas espirituais. Não poucas. Mas o Senhor colocou no meu coração contar uma que foi interessante. Porque não foi necessariamente
um embate com o endemoniado, mas tinha opressão demoníaca. Há muitos anos atrás, o irmão Orlando... Cadê o Orlando? Ah, tá lá no canto. Você não senta do lado de cá, varão? Eu te procurei no hemisfério que você senta. Já virou para cá, para o outro hemisfério? Irmão Orlando me chamou para uma missão. Olha a cena, para você entender o contexto. Uma família, mãe, a avó, estava sem dormir há vários dias, porque a criança, o filho da mulher lá, não parou de dormir. Ele não dormia hora nenhuma. Ele virava a madrugada toda acordado, e assim vários dias. Aí o irmão Orlando me chamou. Me preparei, fiz jejum. Era ali ali depois do Mé, né? Ali é Engenho de Dentro. Eu acho que era no Engenho de Dentro. Aí fomos lá, ele me levou, chegamos na casa. Aquela criança estava vários dias sem dormir. Agora imagina que também a família não dormia, já que ele não dormia. E era um menino de mais ou menos 6, 7 anos de idade, talvez 6. Talvez até menos. Mas era compridinho assim. E eu chegando na casa, primeira coisa que eu notei, eu perguntei, onde que ele dorme? Eu estava ali para fazer uma obra. Eu não saí da minha casa aqui em Jacarepaguá, junto com o irmão Orlando, para ir lá visitar uma criança que não dorme. Tinha alguma coisa para realizar lá. Aí cheguei lá e perguntei assim, onde que ele dorme? Assim que entrei na sala, à direita era até aberta, conceito aberto, né? Sala e quarto. E ali estava a cama do menino. E a primeira coisa que eu notei, na cabeceira da cama da criança, tinha um televisor enorme, assim, colado em cima, assim. O televisor era na cabeceira da criança, uma criança de 6 anos. E aí o Espírito Santo de Deus me iluminou e eu tive discernimento. O que aconteceu com essa criança que não dorme há vários dias? Ninguém dorme nessa casa. Algum desenho, alguma mídia que ele viu, para ele se manifestou como um demônio. Ele não conseguia colocar a cabeça para dormir naquela cama. Uma criança de 6 anos. Deus me falou, é demônio. Demônio se manifestou, ele não consegue dormir aqui, essa criança. Para encurtar a história, chamei a criança, veio a família, todo mundo com o olho assim, arregalado assim de zumbi, porque ninguém conseguia dormir há muitos dias. E eu peguei a criança, ele era arredio, a criança, mas não foi agressivo demais, não. Uma criança normal, arredia. Abracei a criança, estou na casa da pessoa. Não conheço aquela criança. Mas eu peguei junto a mim, me lembrei dos profetas Elias e Eliseu, quando se deitaram sobre uma criança para ressuscitá-la. Eu sei que não é assim, protocolo, pegar a criança dos outros e abraçar. Mas ali era uma libertação. E eu peguei aquela criança, abracei ela se movimentou assim um pouco, e ali fiz uma oração, repreendendo aquilo de mal ali naquela criança. E assim que terminei de orar, libertei a criança. Nem lembro o nome daquele menino. E aquele menino se soltou dos meus braços, saiu correndo, foi para outros lugares. E aí nós fomos convidados. Eu falei, a minha obra aqui acabou. Eu sei o que aconteceu, eu sei que era o diabo que oprimia essa criança, e eu repreendi o diabo. Aí fomos eu e Orlando para a casa do lado, que é onde estava a comida, né? Iam fazer ali uma espécie de recepção. E fomos para a casa do lado, e a criança daqui a pouco estava indo lá também. Era do lado, era vizinho, e a criança estava normal, parecia normal. Resumo da ópera, irmãos, aquela criança voltou a dormir. Acabou o problema. O problema acabou, a criança voltou a dormir. Ah, pastor, eu já iria dormir porque ela estava exausta há 3 dias. Fui lá para isso. E eu queria ensinar vocês uma coisa. Quando você chega na casa de alguém que te chamou para manifestar Cristo, você é a autoridade naquela casa. Não importa a casa de quem for. Pode ser a casa do presidente da República, pode ser a casa do desembargador, não sei das quantas. Ele pode ser autoridade no mundo maior do que você. Mas quando você vai entrar na casa dos outros para fazer a obra de Deus, a autoridade é você. E você tem autoridade até para dar comando na casa dos outros. Ó, fulano, vai para cá, você eu não quero aqui. Porque você está indo ali na autoridade. Não é brincadeira. Isso não é soberba. Isso não é uma postura errada, radical. Isso é autoridade. Sente que alguém vai atrapalhar. Para vocês terem uma noção, o garoto ficou bom.
E por causa daquele garoto que dormiu e ficou bom, a avó dele foi procurar a igreja. Foi procurar Jesus. Então teve efeitos. Teve efeitos. Mas na hora que nós estávamos ali comemorando ali, né, comendo ali alguma coisinha, a mãe do menino, incrédula, estava falando mal de pastor. Eu saí da minha casa, eu fui lá para libertar o filho dela e tive que ouvir piada da mulher ainda. Não é todo mundo que é alcançado. Mas a mãe dela, a avó, procurou a igreja e se entregou a Jesus. Então, queridos, quando você for chamado ou enviado, ou uma porta se abrir para você ministrar o evangelho, vá na autoridade do Senhor. Amém? E lá você ministra em nome do Senhor. E se for um confronto espiritual, ele vai acontecer o confronto e você vai sair vitorioso porque está no nome de Jesus. Usa o nome de Jesus. Mas vai. Às vezes a gente não sabe o que vai encontrar. Já enfrentei pessoas endemoniadas que era, irmão, pensa no filme do Exorcista. É o que você pode encontrar uma situação tipo Exorcista. A mulher sobre a cama com o cabelo desgrenhado. Então, queridos, eu quero deixar esse texto no seu coração. Você foi convidado, ou a porta se abriu para você entrar, você entra no nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Se houver pessoas de paz ali, deixa a sua bênção ali sobre aquelas vidas. Mas perceba, não é uma visita social. Você não está ali para sentar e bater papo. Você está ali para ministrar em nome de Jesus. Todo mundo pegou? Glória a Deus. Então o ID, ele é uma ordem. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando esses homens voltaram, eles viram que o poder de Jesus os acompanhou. Eu parei no verso 19. Vamos ler o verso 20? Para a gente finalizar, vamos lá. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Sabe por que você pôde ministrar e os demônios obedeceram? Porque você é eleito de Cristo. O teu nome está no livro da vida do Cordeiro. Sabe quem é você aqui na terra? Representante dele. A maior alegria não é exercer um milagre no nome do Senhor. A maior alegria não é repreender demônio. A maior alegria está ligada a ele. E está ligada a ele de maneira poderosa, eterna. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Mas como as portas se abrem? Às vezes nós temos a ideia de que devemos esperar quando o Senhor quiser abrir uma porta para a gente ir. Eu falei que o evangelismo é proativo, você provoca. Devemos bater nas portas, devemos ir à rua. Quantas vezes, irmão, você vê aí na mídia, né, ou na internet, pessoas que pegam uma caixinha de som dessa aí que nós temos aí, como a gente usa ali no evangelismo de rua, e vai pelo meio da rua com a caixinha de som, o microfone, e vai pregando. Ela não está esperando oportunidade, ela está causando a oportunidade. E então, para finalizar, Romanos 10, 14, irmãos. Romanos 10, 14, 15. Quantos entenderam um pouquinho? A palavra de quarta-feira é sempre um pouquinho mais curta. Mas deu para pegar alguma coisa, irmãos? Romanos 10, 14, 15. Eu não estou com pressa não, podia falar mais meia hora. A outra lá. Continua então. Eu acho que o recado foi dado, vocês entenderam? Se nós ficarmos esperando acontecer uma oportunidade, ela pode demorar muito tempo, irmão. Anos. Se nós nos propusermos a fazer o ID de Jesus, as portas se abrem. Você vai aonde precisa ir. Sabe, eu estava conversando ontem aqui com os líderes das coinonias. Ministrei a eles sobre outra coisa, nem foi exatamente sobre isso. Mas comentei com eles que eles precisam pensar em movimentar a coinonia de onde estiver acontecendo para outras portas. Deve ter mais gente precisando de socorro, não tem? Deve ter mais gente precisando ouvir o evangelho. Receber um apelo, uma imposição de mãos, uma libertação, uma cura. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz assim, Marcos
finalzinho ali de Marcos. E estes sinais, como é que você sabe completar, não sabe? E esses sinais o quê? Seguirão ou hão de acompanhar os que creem. E aí começa, em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua. Agora, percebeu o que está dito aí nessa frase? Os sinais, né, os que creem. Os que creem vão operar isso. Mas entendeu o comecinho da frase? Os sinais vão te seguir. O que significa? Que você está indo e o Senhor está respaldando. O sinal te segue, te acompanha. Se você não for a lugar nenhum, alguma coisa vai acontecer? Se para acontecer o sinal, você vai e o Senhor te respalda, é a sua retaguarda. Se você não vai, nada acontece. Como é que pode haver uma cura, uma libertação sem ir? Não tem como. Não tem como. E aí isso está em Romanos capítulo 10, verso 14, para a gente finalizar. E aí o entendimento fica mais completo. O id é ação, é ir, é proativo. Vamos ler comigo? Romanos 10, 14, 15, eu finalizo a palavra. Vamos lá, irmãos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Pessoas não alcançadas ainda. E como crerão naquele de que nada ouviram, ainda não foram ministradas? E como ouvirão se não há quem pregue? É impossível. Se ninguém for disponível para ir pregar, se não tiver ouvidos para ouvirem, como é que a obra vai avançar? Como é que você vai ganhar uma família? Como é que você vai ganhar um bairro inteiro? Tem que provocar isso. Todo mundo entendeu? Se nós só pensarmos em evangelismo e ficarmos no mesmo lugar, ninguém é abençoado, nenhuma casa é iluminada, ninguém é tocado pelo poder de Deus, nem nasce de novo. Tem que haver essa dinâmica. E Paulo conclui, verso 15, vamos lá? E como pregarão se não forem enviados? O id é para os enviados, que saem e fazem a obra. Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Baseado em Isaías, que anunciam o teu Deus, o teu rei, é teu Deus, né? O teu Deus reina. No texto de Isaías, que foi adaptado aí por Paulo, conclui assim, quão formosos os pés do que anunciam boas novas, que dizem, o teu Deus reina. É a proclamação do evangelho do reino. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora. Terminamos a mensagem. Cante com aí, irmãos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, meus problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido antes do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A estrada é muito longa, vou continuar.
Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido antes do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido antes do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Amém? Você declarou isso com coração sincero diante do Senhor, irmão? Não podemos mais perder tempo, amém? Vamos fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Esteja sua destra ao céu, quero abençoar a sua vida. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui para te servir. Nós fomos resgatados para isso. Nós fomos tirados da mão do inimigo. Nós fomos libertos. E o Senhor colocou sobre nós o teu Santo Espírito. Fomos ungidos. E a unção era para testemunhar de Cristo. O Senhor nos deu o seu Santo Espírito para que preguemos o Evangelho, para que levemos libertação, cura, para que possamos causar a cura e a libertação de muitas vidas. Senhor, nos ajuda a não esperarmos a ocasião, a não ficarmos apenas olhando o tempo passar, mas sermos realmente obreiros aprovados diante do Senhor, enviados teus, para entrar em qualquer lugar e ali manifestar Cristo, e ali manifestar a glória do Senhor. Senhor, não importa onde tu nos enviares, não importa qual ambiente nós vamos encontrar, se de lutas, de rejeição, mas que nós possamos ali representar o Senhor. E aqueles que forem, Senhor, beneficiados com a nossa vida, possam ser curados, possam ser livrados, possam ser abençoados, possam receber paz sobrenatural. Ah, Senhor, quanta gente sem paz no mundo, oprimidos. E nós temos o shalom de Deus, nós temos a paz sobrenatural para ministrar sobre as vidas. Ajuda-nos a exercer esse ministério em todo tempo, em todo lugar, cada um dos teus eleitos aqui presentes, em nome de Jesus. E o inimigo nada pode contra nós. Ele virá por um caminho e sairá por 7 caminhos. Ele não tem poder para nos destruir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz nele, mas nós somos de Cristo. Nós somos do céu, nós somos representantes do reino de Deus. E com essa autoridade do Senhor, nós queremos levantar mãos santas em todo lugar. Em todo lugar, Senhor, para abençoar vidas. Em nome de Jesus. Seja sobre o teu povo que aqui se reúne, que tem recebido esclarecimento da tua palavra, do teu propósito, do teu querer. Nos ajuda a exercer nosso ofício.
a nossa função de abençoadores, de sacerdotes reais. Seja assim sobre as nossas vidas. Possamos chegar bem nas nossas casas e continuar meditando naquilo que ouvimos nessa noite. Ministra, Senhor. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Fazer retornar à memória aquilo que foi ouvido. Faz reverberar nos nossos corações, para que possamos viver aquilo que a Tua palavra nos diz. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Vão, ide.